Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui essa noite, como pela manhã, compartilhando da palavra de Deus que tem sido ministrada ao meu coração nessas últimas semanas de pandemia. Deus tem trabalhado esse texto e essa mensagem comigo e eu fico muito grato pela oportunidade de estar compartilhando com os irmãos essa palavra que vem da parte de Deus. E para isso eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia no Evangelho de Mateus, do capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Primeiro texto do Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelo de camelo e cinto de couro, e a sua alimentação era de gafanhoto e mel silvestre. Então saía a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e era por eles batizados no rio Jordão, confessando assim os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Versículo 11: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem à mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O Evangelho de Mateus, ele tem um foco muito específico. O evangelista, quando ele escreveu o texto, o livro de Mateus, ele tinha um objetivo específico em sua mente. E que objetivo era esse? Era convencer aos judeus de sua época que Jesus Cristo, de fato, era o Messias esperado pelo seu povo. Ou seja, que todos os textos do Antigo Testamento, que todos os profetas que pregaram antes dele, de fato, estavam direcionando a uma mensagem que levava a Jesus. Jesus era o Messias que os judeus estavam esperando naquele período. E é por isso que quando pegamos o texto de Mateus, diversas vezes vemos citados profetas, como acontece nos primeiros versículos desse capítulo 3. Mateus está tentando fazer uma referência, então, entre esse novo personagem que surge no texto, que é João Batista, e as referências do Antigo Testamento. Ou seja, ele diz que João Batista era aquele que o profeta Isaías dizia, a voz que clamava no deserto e anunciava um novo reino. Se voltarmos então no capítulo 1 e no capítulo 2 de Mateus, vamos ver isso mais intensamente ainda quando se diz respeito ao seu nascimento, ou seja, passagens do Antigo Testamento sendo usadas como referências para provar que Jesus Cristo de fato era um Messias esperado pelos judeus. Mas aqui no capítulo 3, nessa abertura, Mateus evoca esse versículo para dizer que João Batista era esse em quem o profeta Isaías se referia quando dizia aquela voz que clamava no deserto, direcionava o povo ao arrependimento com o propósito de introduzir assim o reino de Deus. Mas quem era João Batista? João Batista era filho de Zacarias, um sacerdote. E quando nós olhamos o texto do Antigo Testamento e quando nós pesquisamos um pouco a respeito do judaísmo, nós passamos a entender que o sacerdote era aquele que levava do povo, levava dos homens preces a Deus. Era aquele que estava diretamente relacionado ao sacrifício, ao templo. E esse ofício não era um ofício que era desejado ou escolhido por qualquer um. Era necessário ser de uma linhagem. Era necessário que seu pai fosse sacerdote, que o seu avô fosse sacerdote e você estivesse numa tribo específica para isso. Ou seja,
sendo João Batista filho de Zacarias, um sacerdote, era natural que João Batista tivesse também que seguir esse ofício, o ofício do sacerdócio no templo. Entretanto, quando nós olhamos aqui no versículo 4, fica claro que não era isso que acontecia. Essa figura a qual o profeta Isaías estava já prevendo, já estava proclamando em seus textos no Antigo Testamento, na verdade não estava mais ligada a um fazer sacerdotal, mas sim a um fazer profético. E qual é a grande diferença entre um sacerdote e um profeta? Sendo o sacerdote aquele que leva as preces do povo a Deus, o profeta é aquele que é a voz de Deus entre o povo. Ao invés de seguir a linha, ao invés de seguir a tradição, ao invés de seguir aquilo que o seu sangue dizia, João Batista rompe com esse movimento e torna-se assim, chamado por Deus, um profeta, que leva a mensagem do Evangelho e proclama assim a introdução do reino de Deus que chega com Jesus Cristo. E o texto vai nos dizer que ele tinha um modo operandi. João Batista tinha um objetivo, ele era específico no que fazia. Ele pregava no meio do deserto e tinha um objetivo de levar o povo ao arrependimento para que eles viessem assim a ser batizados no Rio Jordão. E o mais interessante é que quando nós olhamos o texto, fica claro que todo o povo daquela região buscava a mensagem de João Batista. Toda a região do Jordão estava indo ao deserto para ouvir João Batista proclamar essas palavras da parte de Deus, se arrependiam e se batizavam. Isso era tão intenso que os sacerdotes, que os saduceus e os fariseus, que eram grupos teológicos do judaísmo na época, não podiam ignorar a mensagem de João. Isso fica mais claro quando lemos outras partes do Novo Testamento, em que os saduceus e os fariseus são colocados à prova por Jesus, quando Jesus coloca, e João Batista, ele era de Deus ou era dos homens? E nesses momentos, eles sempre dão um passo atrás, porque se colocassem que João Batista não vinha da parte de Deus, eles então teriam uma rixa com o povo. Sendo assim, esse movimento que é levado por João Batista no deserto, de pregar o arrependimento, de pregar um batismo para uma nova vida, chega também nas altas cúpulas da teologia judaica. E o que acontece? Esses homens que estavam no centro do poder do judaísmo, esses homens que eram os líderes religiosos, que controlavam o culto, a liturgia, o rito, que se colocavam, como Jesus dizia, nas portas do céu, dizendo quem entra ou quem sai, acabavam indo em direção a João por motivos muitas das vezes políticos, para agradar o povo, e por motivos muitas das vezes também ritualísticos, ou seja, não havia de fato interesse da parte dos saduceus e dos fariseus de um arrependimento, de uma mudança de vida. O que eles queriam era simplesmente fazer parte de mais um culto, de mais um rito, de mais uma liturgia, sendo essa liturgia a do batismo. E o que vem a ser o batismo? O batismo é o mergulhar nas águas, simbolizando a nossa morte para uma antiga vida e uma ressurreição para uma nova, sendo assim purificados pelas águas. Mas o mais interessante é, vendo esse movimento dos líderes religiosos dessa época, João traz uma palavra de advertência a eles, uma palavra que é muito incisiva, uma palavra que é muito dura. Ele diz que eles são como raças de víboras, que buscam nesse símbolo um certo tipo de salvação, mas que infelizmente não apresentam frutos que provem daquilo que eles estão tentando testificar com o rito. Os fariseus e os saduceus buscavam assim no culto, na liturgia, no rito, na mensagem de João, na estrutura religiosa, uma forma de se salvar. E o que João está colocando é raça de víboras. Vocês não entendem que o que de fato importa não é simplesmente o ato religioso ou o rito. É claro, a lei e a liturgia são importantes porque foram colocadas pelo próprio Deus. Mas é necessário algo ainda mais. É necessário que isso se apresente como frutos. Porque o machado está à raiz. E toda árvore que não manifestar frutos de arrependimento será cortada e lançada ao fogo. E um fogo que não é um fogo que se extingue, mas é um fogo eterno. É uma destruição de fato. É a perdição total. Não adiantava então, para os fariseus e os religiosos dessa época,
buscar simplesmente a estrutura, o templo, a liturgia, as palavras, a teologia. Era necessário algo ainda mais profundo. E isso manifesto nos frutos de arrependimento, nos frutos que nós conhecemos como os frutos do Espírito. Nada adiantava o batismo de João se não houvesse mudança de vida. Nada adiantava o tomar a ceia, trazendo para os nossos dias, se não houver um movimento de busca de santificação. Nada adianta o coro, a participação nos programas infantis, se o que há dentro de nós, se o que há em nosso interior não for transformado por essa mensagem. Era basicamente isso que João estava dizendo ao povo daquela época e aos líderes religiosos daquela época. Mas o interessante, e é o que muito provavelmente vocês devem estar se perguntando nesta noite, é o que isso tem a ver comigo hoje. Nós vivemos um momento diferente em nossa realidade. Um momento de tensão, de apreensão, um momento de dúvida, de incerteza. A possibilidade do desemprego está à porta. A possibilidade da perda da vida está à porta. A percepção de que não temos o controle da nossa realidade. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, se somos imunes, se somos não reagentes, se somos reagentes, se o vírus se manifestará em nós ou não, como isso vai se dar com nossa família, como isso vai se dar dentro do meu comércio, do meu negócio, do meu emprego. Tudo é muito incerto, principalmente no campo político. E nesses momentos de incerteza, nós como homens temos a tendência de perceber a nossa pequenez, como somos pequenos diante da realidade da vida. Porque quando tudo vai bem, quando tudo dá certo, temos a ilusão de que estamos no controle da nossa vida, que conseguimos direcionar, guiar, realizar, fazer, que temos de fato o poder de mudar a nossa realidade. E essas circunstâncias nos mostram que há algo muito além disso, que não está no nosso controle. E quando nos percebemos nessa realidade de não estar no nosso controle, que estamos aptos a mudar a nossa vida, o nosso comportamento, quando percebemos que somos ínfimos em relação à realidade, nos colocamos numa situação de disposição à mudança. Isso fica claro, veja só, quando percebemos que podemos perder o ente querido, o nosso relacionamento com ele muda instantaneamente. Quando percebemos a importância e somos gratos pelo emprego que temos e se torna visível a necessidade dele, nosso comportamento dentro da empresa e do nosso trabalho se transforma. Quando percebemos a dificuldade que tem se tornado se relacionar com a igreja, a nossa percepção de igreja também tende a mudar. E como estamos vivendo essas circunstâncias que são primordiais para a transformação, é necessário que reavaliemos aquilo que temos entendido como igreja e culto. Os fariseus e os saduceus buscavam na liturgia, no culto, na estrutura, nos louvores, no batismo, na ceia, a sua salvação, a fuga da condenação. Mas o que João Batista está dizendo a eles é que nada disso é o suficiente se não há a apresentação de frutos de vida. Porque o machado está à raiz, e todo aquele que não apresentar frutos será arrancado fora e lançado ao fogo eterno. Mas que frutos são esses que eu devo hoje apresentar a Deus? Que frutos são esses que fazem parte da nossa liturgia, que devem complementar tudo isso que nós vivemos no espaço religioso? O primeiro que podemos citar é o fruto da caridade. É necessário que olhemos ao próximo com amor. É necessário que vejamos no outro um igual. É necessário que vejamos no próximo a figura e a imagem e semelhança do próprio Deus. Porque, como está relatado nos próprios evangelhos, que quando fazemos algo ao nosso irmão de forma caridosa, com amor, estamos fazendo ao próprio Deus. Porque no último dia, no juízo final, muitos dirão: em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei, e Deus dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Em contrapartida, aqueles que cuidaram, que amaram, que deram água, que cobriram o necessitado, esses Deus dirá: bem-vindos ao meu reino. É necessário que os nossos frutos de caridade sejam apresentados, assim como o bom samaritano apresentou bons frutos.
e assim, amando o seu próximo, conseguiu herdar a vida eterna. O segundo ponto que podemos colocar de frutos é os frutos espirituais. E que frutos espirituais são esses? Efésios vai dizer com clareza: longanimidade, temperança, domínio próprio, conseguir controlar o seu próprio eu, negar a sua carne, amar o seu próximo, entender as razões do outro, ser misericordioso, perdoar aquele que te ofende, dar a outra face. São essas coisas que nos permitem estar em comunhão com Deus, não é apenas a ceia do Senhor. São esses frutos que nos fazem um com o corpo de Cristo, não apenas o batismo. É isso que João está alertando a esses fariseus, e é isso que hoje, nesse momento de reflexão, nós precisamos trazer para nós. Uma vida religiosa sem frutos de caridade, sem frutos de espírito, é uma vida morta, que terá sim a sua raiz arrancada. Um terceiro tipo de fruto que podemos observar, além do fruto da caridade e o fruto do Espírito, é o ide, os filhos espirituais. É necessário também que essa mensagem de transformação e revolução interior, metanoia, mudança de mente, mudança de realidade, seja levado a outros, seja a fonte de bênção para o próximo, não só em nível de caridade material, mas de transformação espiritual do próximo. Para que sejamos assim parte do corpo de Cristo, é necessário darmos frutos de caridade, frutos espirituais e frutos do reino, filhos espirituais, levando essa mensagem ao próximo, para que não recaiamos então nessa mesma condição dos fariseus e dos saduceus. Mas cabe ressaltar, irmãos, que essa mensagem não é uma mensagem que tende a diminuir a importância do culto litúrgico, do momento que temos aqui hoje. Não, isso é obra de Deus. Deus colocou isso como fundamental à vida do cristão. Necessitamos estar num espaço que juntam as pessoas, que juntam aqueles que pensam igual e que evoluem espiritualmente dessa forma. Mas o essencial é compreender que isso não é o todo. Ser parte do hall de membros não é o suficiente. Ora, o próprio João vai dizer aqui no versículo que os judeus alegavam ser filhos de Abraão, como sendo o ápice do judaísmo. Eles foram escolhidos, são a descendência que Deus escolheu para Abraão. Mas João vai colocar que de uma pedra ele pode suscitar filhos a Abraão. De uma pedra, aquilo que é o auge do judaísmo, pode ser suscitado por Deus por meio de uma pedra. Então não cabe a nós o argumento de: já tenho 20 anos de igreja, já sou batizado, estou no hall de membros, entrego o meu dízimo todos os meses de forma regular. Sim, tudo isso é importante, mas o essencial é apresentar os frutos de transformação de vida. Leve essa mensagem contigo e essa reflexão no dia de hoje. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, obrigado pela oportunidade de estar trazendo essa mensagem mais uma vez. Que o Teu Santo Espírito faça ela penetrar nos corações, que façam os irmãos entenderem a essência do Evangelho, assim como o Senhor tem trabalhado isso comigo. Nos permita ser sensíveis a entender onde temos falhado com os nossos frutos, aonde é necessário avançar e melhorar. Guarda a nossa semana e nos abençoe. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.